Eu sou Carolina Satin, eu sou terapeuta holística e professora universitária e hoje, a pedido da Milena, do escritório Teófilo Rodrigues, eu vim falar sobre criatividade. Eu não sou uma pessoa especialista em criatividade, mas recentemente eu desenvolvi um material, um capítulo de uma apostila de criatividade. Esse capítulo eu desenvolvi falando sobre a parte de vícios em tecnologia, impactos negativos que a tecnologia, o uso excessivo nos traz. Eu fui convidada por Silvio Asher e pela Solange. Eles desenvolveram essa apostila para uma capacitação, né? Não é só a apostila, é a capacitação toda que eles estão desenvolvendo para o Centro Paula Souza, e me convidaram para fazer esse capítulo. Então, exemplo do que, um pouquinho do que eu escrevi lá naquele capítulo, eu vou trazer aqui para vocês. Então, o primeiro ponto que nós precisamos pensar sobre criatividade. Existe uma série de coisas, a criatividade pode ser aprendida, mas eu vou falar em 3 pontos que são coisas que nós não devemos fazer, que nos atrapalham. Então a gente tem que fazer o oposto. Primeira, excesso de informação. Então, muito jornal, o dia inteiro com notícias, WhatsApp o tempo inteiro, lendo tudo que chega, piadinhas, vídeos, redes sociais. Então esse bombardeio de informações no cérebro, isso vai sobrecarregando o nosso cérebro, porque ele quer lidar com essas informações todas, quer armazená-la de alguma forma. Então esse excesso de informação prejudica, o cérebro estar leve para ser criativo. Segundo ponto, o sono. Nós temos uma questão que tem todo um estudo, médico feito com relação não só ao tempo de sono, que a maioria das pessoas precisa dormir 8 horas, jovens, crianças precisam dormir mais, mas não é só isso, é o horário do sono. Então que o sono seja no período noturno, porque durante a madrugada tem uma série de hormônios que o nosso corpo excreta e que, se eles não são excretados naquele momento, isso causa problemas para o nosso corpo e para o funcionamento do nosso cérebro, inclusive. Então a gente tem o horário, o período da noite. Se você fica assistindo série até 1 hora da manhã, fica mexendo no celular com aquela luz, porque tem a questão dos impactos negativos da luz para o nosso corpo também. Então, à noite, o nosso corpo precisa de escuro. Então, para você dormir, o correto é que durma no escuro, para que esses hormônios todos sejam excretados. Se você fica até 1, 2 da manhã com essa luz forte no teu rosto, isso vai trazer alguns problemas. Seu cérebro não vai estar tão bem para poder ser criativo. E o terceiro ponto são fazer coisas diferentes, Aquela questão, nós precisamos ter uma rotina básica para que nós não nos percamos aí no tempo, em tudo. Mas, apesar disso, nós precisamos fazer coisas diferentes. Se você faz a mesma coisa exatamente todos os dias, o seu cérebro ele vai ficando habituado àquilo. Ele não consegue ter uma plasticidade aí para aprender coisas novas, para inventar coisas. Então, essa questão de fazermos algo novo, caminharmos ao ar livre, prestando atenção nas coisas, claro que atualmente com todos os cuidados, mas se você pode caminhar ao ar livre na sua cidade, observar a natureza, estar em contato com o sol. Então nós temos toda uma questão, uma necessidade de estarmos ao ar livre. Então isso é uma das coisas que vai ajudar, porque quando você está ao ar livre, você está observando coisas diferentes. Se nós olharmos aí, por exemplo, o Leonardo da Vinci, ele não observava os pássaros e fazia desenho das asas dos pássaros para, a partir disso, ele começar a desenhar as naves, que naquela época não existia nada humano assim para voar, não tinha um avião, então ele não tinha essa observação. Santos Dumont, na casa de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, tem uma escadinha que ele observava as estrelas. Então qual a relação dessa observação livre, sem cobranças, com toda a criatividade que nós podemos desenvolver? Olhando esses 2 grandes inventores, a gente pode pensar um pouco a respeito disso. E eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Se nós falamos em dormirmos bem, não termos excesso de informação para o nosso cérebro lidar, uma coisa interessante seria que você desligue a internet, seja o Wi-Fi, seja o 4G, dos seus equipamentos, dos seus aparelhos antes de dormir,
E pela manhã, quando você despertar, você faça o exercício de não ligar a internet do seu celular. Você desperta, faz sua higiene pessoal, organiza o teu quarto, prepara o teu café da manhã, toma o teu café. Quando tudo estiver organizado, aí sim você liga o seu celular para ver notícias, para receber os WhatsApps pendentes, porque pelo menos durante esse período do despertar e dessa organização básica diária, né, de quando você se prepara para o seu dia, que você possa se preparar para o seu dia sem o seu cérebro já ter que lidar com uma série de coisas. Porque se você acorda e ainda na cama liga o seu WhatsApp, né, liga o celular ali, já vai chegar uma série de coisas, o seu cérebro já vai ficar pensando o que vai responder para tal cliente, né, como vai resolver a questão de alguém, ou uma notícia tensa que chegou e seu cérebro já vai ficar trabalhando com isso. Então dê esse período de folga e depois treine também para fazer isso em alguns outros momentos do dia, quando você tem algo específico para fazer de trabalho, do que for, para que você tenha o foco total naquela atividade, tá? Então fica esse desafio, né, para você, ao menos durante uma semana, despertar e dar um tempo, organizar as coisas básicas para depois ligar o celular. E conte pra gente, né? Você fazendo isso, nos conte. A doutora Milena, ela pediu esse vídeo principalmente para seus clientes que estão precisando de criatividade para inovar nos trabalhos. Porque com essa questão da pandemia, nem tudo do comércio, da forma que nós trabalhávamos antes, está funcionando. Então a gente precisa ser criativo e inovador para trazer coisas novas, para atrair os clientes de uma maneira nova. Tá certo? Então espero que essas poucas dicas auxiliem vocês. Na internet tem bastante informação aí sobre criatividade também. E principalmente pensar no autoconhecimento, que também está ligado com a criatividade, né? Entender-se. Tá certo? Muito obrigada. Eu sou Carol Satin e espero que vocês, né, possam fazer um bom uso dessa informação que os ajude de alguma forma. Obrigada.